Senhor, meus queridos irmãos, hoje é o dia 45 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. Portanto, estamos na metade do desafio, hein? Que maravilha! Já chegamos até aqui, né? Não podemos desistir. Já chegamos até o meio, é do meio para o final, e não do meio para voltar, né? Hoje vamos falar sobre Atos capítulos 14, 15 e 16. Vou tentar ser aqui o mais breve possível para o vídeo não ficar tão longo quanto o anterior, né? Atos 14. Esse capítulo registra a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo. Os missionários sofrem por Cristo, está lá nos 20 primeiros versículos. Sempre encontramos divisão e agitação onde quer que se pregue o Evangelho. Todavia, a oposição não deteve Paulo e Barnabé. Ao contrário, eles ficaram na cidade e continuaram a pregar. Deus honrou a fidelidade deles, concedendo-lhes sinais e prodígios. Esses sinais provavam que Paulo era um apóstolo de Deus e fizeram efeito sobre os judeus e os gentios. Eles descobriram que havia um plano para apedrejá-los e foram para Listra e Derbe, onde pregaram a palavra. Em Listra, Paulo realizou um grande milagre ao curar um aleijado conhecido na cidade. Os cidadãos pagãos viram esses milagres como uma prova que seus deuses estavam na terra, sendo Paulo e Barnabé a personificação deles. Eles deram o nome de Júpiter ou Zeus, o chefe dos deuses, para Barnabé, e de Mercúrio ou Hermes, o mensageiro dos deuses, para Paulo. Os missionários impediram publicamente que o sacerdote local oferecesse sacrifício a Júpiter quando esse já estava prestes a fazer isso. Paulo aproveitou a situação para pregar a palavra para aquela multidão. O povo rejeitou a mensagem de Paulo, o apedrejou e o deixou para morrer. Mais tarde ele escreve, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, fui uma vez apedrejado. Ele falava desse evento. E em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele menciona as marcas que tem no corpo de seu sofrimento por Cristo. Ainda que no capítulo 14, do versículo 21 até o 24, nós temos os missionários confirmam as igrejas. Não basta haver evangelismo, é preciso haver também o ensino da palavra de Deus e o encorajamento proveniente da palavra. Por essa razão, Paulo estabeleceu igrejas locais em todos os lugares em que Deus o guiou. Os missionários, de forma corajosa, voltaram às mesmas cidades em que correram risco de perderem suas vidas. Paulo e Barnabé pensavam nas necessidades de ajuda e de orientação espirituais aos novos crentes. Eles passaram por Chipre, cidade de Barnabé, no caminho de volta a Antioquia. Paulo e Barnabé promoveram a eleição dos presbíteros nas igrejas. Aparentemente, os apóstolos selecionaram os melhores candidatos. A Bíblia não diz nada a respeito de hierarquia entre os líderes da igreja. Se compararmos Tito, capítulo 1, versículos 5 e 7, e Atos, capítulo 20, versículos 17 e 28, constataremos que os termos presbíteros, bispos, se referem ao mesmo cargo que é o cargo de pastor. Paulo ordenou os líderes apenas em sua viagem de retorno às igrejas, a fim de que os homens fossem testados. Ainda no capítulo 14, nós temos aqui do versículo 25 até o 28, os missionários fazem relatório à igreja mãe. A responsabilidade final do envio de missionários recai sobre a igreja local. Por isso, Paulo e Barnabé reportam-se aos crentes de Antioquia, de onde foram enviados para a obra. Versículo 2 do capítulo 13, capítulo 14, versículo 26 e capítulo 15, versículo 38. Essa reunião para o relato desses missionários pioneiros, à medida que contavam o que Deus fizera por intermédio deles, deve ter sido uma coisa muito extraordinária, muito tremenda, que alegrou todo o povo que ouviu aquele relatório. Você vê os princípios básicos que Paulo seguiu ao tentar levar o evangelho para o mundo quando revê em sua primeira jornada missionária. O Espírito guiou Paulo em seu trabalho e é importante que hoje sigamos os mesmos princípios. Paulo trabalhou em cidades-chaves, Paulo estabeleceu igrejas locais,
e Paulo ensinou aqueles crentes novos convertidos como serem multiplicadores. Então essas foram as estratégias utilizadas por Paulo no seu trabalho missionário. Capítulo 15. Aqui no capítulo 15 eu vou fazer aqui um breve resumo. Houve aqui uma reunião de um concílio presidida por Tiago, o meio-irmão de Jesus, para avaliar a participação dos crentes gentios na igreja. Porque os crentes judeus estavam ensinando que se os crentes gentios apenas aceitassem a Jesus, mas não se circuncidassem e observassem a lei, eles não seriam salvos. Ou seja, o discurso é que apenas a salvação pela fé não era suficiente, que era necessário seguir os ritos principais do judaísmo, principalmente a circuncisão, regimes alimentares, observação de festas. E aí, depois de uma longa reunião, depois de terem ouvido Paulo, ouvido Pedro, o trabalho que Pedro fez na casa de Cornélio, o trabalho que Paulo realizou durante a primeira viagem missionária, eles chegaram à seguinte conclusão: que bastava aos crentes observarem três coisas: se absterem da idolatria, das relações sexuais ilícitas e de se alimentar de carne de animal que foi sufocado, né, e do seu sangue. Essas três observações tinham tudo a ver com a principal maneira do mundo gentílico de viver, porque a idolatria os levava a ter uma ideia de que relações sexuais ilícitas não tinha nenhum problema, e de comer carne sacrificada também àqueles deuses que eles idolatravam também não tinha nenhum problema. E os gentios estavam vindo desse mundo, então os apóstolos decidiram que era necessário que eles deixassem de seguir essas coisas. E então fica aqui claro para a gente que, para a igreja gentílica, as observações judaicas, dos ritos judaicos, tornaram-se desnecessários, tendo em vista que eles se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando a delegação foi às igrejas e leram o que foi decidido naquela reunião, houve grande alegria entre os crentes. Então vamos aqui para Atos capítulo 16. Do versículo 1 até o 5, nós temos aqui novos colaboradores. Sob o ponto de vista de Paulo, João Marcos fracassou, todavia Barnabé, como parente dele, estava disposto a dar uma outra chance para aquele jovem. Silas foi um homem-chave na Assembleia de Jerusalém, Atos capítulo 15, versículo 22, e era também identificado também como profeta, capítulo 15, versículo 32. Paulo e ele se conheciam, pois tinham compartilhado o ministério em Antioquia. Timóteo, que assumiu o lugar de João Marcos, era um homem jovem que foi salvo na primeira viagem missionária de Paulo a Listra, lá no capítulo 14, versículo 6 a 22. Timóteo provou ser digno do serviço cristão e testemunhou o sofrimento de Paulo em Listra, conforme a gente pode ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11. Paulo amava Timóteo e chamava ele de meu filho na fé, capítulo 1, versículo 2 de 1 Timóteo. Timóteo foi educado por sua mãe e uma avó piedosas, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 19 até o 23, relata como Timóteo foi fiel ao serviço de Deus sob a orientação de Paulo em Filipos. A circuncisão de Timóteo não tem nenhuma relação com salvação. Gálatas capítulo 2, versículo 1 até o 4. Não foi um ato de desobediência ao conselho, Atos capítulo 15. Antes teve por objetivo remover um obstáculo no relacionamento com os judeus, a quem ele e Paulo ministravam. Timóteo não precisaria ser circuncidado, pois era filho de pai gentio e de mãe judia. Mas como filho de Deus não quis fazer nada que fizesse com que os judeus tropeçassem. Ainda no capítulo 16, o versículo 6 até o 12, nós temos aqui novas oportunidades.
É bom que você, ao ler o livro de Atos, tenha em mãos um mapa das viagens de Paulo. Isso é fácil de achar aí na internet, né? Digitando aí viagem missionária de Paulo, primeira, segunda ou terceira, dependendo do mapa que você vai investigar. Então examine no seu mapa os locais citados nos versículos 6, 7 e 8. Paulo e seu grupo ministraram a palavra nessas cidades, mas o Espírito os impediu de ir a Bitínia, que ficava a leste. No versículo 6, a Ásia não se refere ao grande continente que conhecemos hoje, mas era o nome dado à área que hoje chamamos de Ásia Menor. No entanto, o Oriente receberia o Evangelho antes da Europa, se Paulo fosse para a Bitínia e seguisse naquela direção. Note que Paulo ministrou nessas regiões, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Paulo era sensível à orientação do Espírito Santo. Deus deu uma visão a Paulo que o instruía a atravessar o mar Egeu e ir para a Macedônia. Lucas se juntou a eles em Troade. Lembrando que Lucas é o autor do livro de Atos. Do versículo 13 até o 40, nós temos aqui novos cristãos. Do versículo 13 até o 15, a gente vai ver aqui acerca de uma mulher religiosa de coração aberto. Paulo iniciou seu ministério europeu participando de uma reunião de oração de senhoras. Lídia era uma negociante muito rica que trocara a idolatria pela adoração ao Deus de Israel. Deus abriu as portas da Europa para Paulo e também o coração de Lídia, e ela foi salva. Ela compartilhou a mensagem com toda a sua casa, e a sua casa também foi salva. Do versículo 16 até o 18, nós temos aqui uma jovem escrava com um coração possuído. Paulo e seus companheiros viviam na casa de Lídia e iam às reuniões de oração com ela. Satanás está sempre pronto para opor-se ao trabalho do Senhor e, nesse caso, usou uma jovem escrava. Observe que as palavras dela parecem amigáveis em relação aos apóstolos, como também parecem favoráveis ao trabalho do Senhor. Satanás vem como um anjo de luz e usa de lisonja. Paulo acabou com as manifestações da jovem, pois seu testemunho era um impedimento e não uma ajuda. Versículo 19 até o 40. Um homem com o coração endurecido. Não precisamos de muita imaginação para ver que esse carcereiro era o típico funcionário calejado que não tinha compaixão pelos homens nem interesse em Cristo. O carcereiro aumentou o sofrimento de Paulo e Silas, que já tinham apanhado e sido humilhados, ao pô-los no cárcere interior e prender os pés deles no tronco. Depois disso, ele foi cuidar de seus afazeres e por fim dormiu. Contudo, Paulo e Silas, em vez de reclamar, louvavam a Deus. À meia-noite, Deus sacudiu a prisão e libertou todos os prisioneiros. Não é de se espantar que o carcereiro tenha tentado cometer suicídio quando acordou e viu a prisão vazia, pois nas prisões romanas a perda de um prisioneiro era paga com a própria vida. O carcereiro teria morrido e ido para o inferno se Paulo não tivesse gritado e o impedido de fazer aquilo. Dessa forma, o amor de Paulo e a graça de Deus alcançaram o coração do homem e ele se converteu. A promessa de salvação foi feita para toda a família do carcereiro, versículo 31. Toda a sua família ouviu a pregação, versículo 32. Todos foram batizados, versículo 33, porque todos creram, versículo 34. O carcereiro mostrou que havia sido verdadeiramente convertido ao lavar as feridas dos apóstolos e ao alimentá-los em sua casa. Os versículos 35 a 40 apresentam algumas ações de Paulo que deixam alguns cristãos confusos. Porque Paulo humilhou os oficiais romanos, forçando-os a tornar público o caso? Paulo apenas usava seus direitos legais de cidadão romano, a fim de dar o devido respeito ao Evangelho e à nova igreja que acabara de estabelecer. Os cidadãos poderiam pensar que ele era culpado se tivesse saído em silêncio da cidade, e isso atrapalharia o trabalho da igreja. Não é errado
não é errado o crente buscar reparações judiciais. Isso, depois de tentativas de acordo, né? Não havendo acordo, não é errado o crente buscar reparações judiciais. As desculpas do oficial e a decisão pública do caso, pois Paulo fora privado de seus direitos legais, deram dignidade ao Evangelho e à Igreja. Na carta de Paulo aos Filipenses, percebemos sua preferência pela igreja de Filipos. O núcleo dessa igreja formou-se a partir de uma mulher rica, uma jovem escrava e um carcereiro romano. Mas isso é típico da graça de Deus. Cristo utiliza pessoas que o mundo considera fracas para confundir aquelas que são consideradas poderosas. Termina aqui o nosso vídeo, lembrando aos irmãos que os nossos comentários são extraídos e editados e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico WESB. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.